Olá família, respondo pelo nome de Bremo Lumomade do canal Moçambique em Destaque, e neste vídeo vocês vão conhecer escritores moçambicanos versus escritores brasileiros. Só para frisar, com este vídeo eu tenho o objetivo de simplesmente mostrar-vos, os escritores e suas obras, não é nada de comparação, simplesmente vou mostrar escritores moçambicanos e suas obras. E de outra vez irei mostrar também escritores brasileiros e suas obras, que foram mais destacadas. E ao longo do vídeo, caso exista alguma obra que provavelmente pode chamar-te a atenção, é daí que tu vais aprofundar e conhecer mais o tal autor, ok? Então, antes de mergulharmos nessa profundeza lírica da literatura brasileira e literatura moçambicana, deixe o seu like e faça a sua subscrição. Sem muitas delongas, vamos começar com os escritores moçambicanos. Cá em Moçambique, um dos escritores mais conhecidos é o Meah Couto. Ele é um dos mais famosos e é um dos renomados escritores cá em Moçambique. E ele é conhecido mais por sua característica lírica e seu estilo poético. E uma das obras que deu-lhe mais destaque ao longo da trajetória dele foi A Terra Sonâmbula, e em que nesta obra ele retrata mais sobre a história de Moçambique, a realidade, esse tipo de coisa. E por sinal é uma obra muito incrível. Tu lendo a obra dele terás uma noção da realidade de Moçambique. A segunda escritora moçambicana é a Paulina Chiziane. Ela é uma das escritoras moçambicanas muito conhecida cá em Moçambique, não só em Moçambique, tanto como Brasil, Portugal, Cabo Verde, entre outros países que fazem parte da lusofonia. Mas uma das obras que deu-lhe mais destaque foi Nikete, Isso, nessa obra dela ela retrata mais sobre a poligamia, ela fala sobre isso. Nos seus trabalhos ela aborda mais sobre o gênero, e a luta das mulheres na sociedade cá em Moçambique. Ela retrata mais sobre essas questões, e também ela foi uma das primeiras mulheres a publicar um romance cá em Moçambique, uma obra que tem a ver com romance cá em Moçambique, que é o Nikete, como vinha dizendo, a tal obra que fala sobre a poligamia. Se tu tens interesse em conhecer mais esse escritor, isso através das suas obras, você ver a sua biografia, assim você vai ter mais informações. E nesse vídeo simplesmente é só para tu conheceres as obras e os autores, ok? Em terceiro nós temos o José Craveirinha. Ele foi um poeta e escritor moçambicano, e cá em Moçambique ele é considerado como sendo um dos fundadores da literatura moderna cá em Moçambique. E uma das obras dele que deu-lhe mais destaque ao longo da sua trajetória profissional foi Os Sermões da Montanha, em que nessa obra ele retratava mais sobre a independência cá em Moçambique, e tanto que ele fala um bocado sobre as complexibilidades sociais naquela época, hoje a independência cá em Moçambique. Então, para quem quer conhecer mais Moçambique e ter mais conhecimento de como é que era a sociedade logo após a independência, é só ler essa obra dele aqui, conforme eu já falei o nome, é só você ir ler, aprofundar mais, vai ter mais conhecimento. Então, vamos para o quarto escritor. Mas antes disso, deixa aí aquele like, e caso tu não tenhas feito a subscrição, aproveita aí e deixar aquela subscrição. Isso ajuda o canal a crescer e também motiva-me bastante, ok? E temos Noêmia de Souza. Ela é uma escritora e também é uma ativista social, e suas obras ela aborda sobre temas como a identidade africana, e a luta contra o colonialismo. Ela foca-se mais sobre tema que tem a ver com esse conteúdo. Ela é conhecida por seu estilo inovador, e por trazer a voz feminina para a literatura moçambicana. Ela é uma das escritoras mais conhecida cá em Moçambique, e em algum momento ela dá voz feminina cá em Moçambique. Isso é muito bom. Basicamente esses são escritores cá em Moçambique, E agora nós vamos falar dos escritores brasileiros. O primeiro escritor brasileiro é o Machado.
ele é considerado como sendo um dos maiores e melhores brasileiros da literatura brasileira, neste caso. E uma das obras que deu-lhe mais destaque é o Dom Casimiro, né? E Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Essas são uma das obras que dão-lhe mais destaque. E o segundo escritor brasileiro é o Jorge Amado. Ele é um escritor brasileiro e é conhecido mais por as suas obras incríveis que têm a ver mais com a cultura, o estilo de vida da Bahia, né? Ilustrando assim como é que é a sociedade da Bahia. Então é uma obra muito nice, muito incrível. E se tu queres conhecer mais a Bahia, né? Como é que é a cultura de lá, o estilo de vida, é só leres a obra do nosso ilustre Jorge Amado, ok? E uma das obras dele é Gabriela Cravo e a Canivela e Capitões de Areia. Essas são uma das obras dele, ok? Então é só tu procurares. E conforme eu vinha dizendo no início, eu nesse vídeo eu não vou aqui falar da biografia dos escritores, simplesmente eu vou falar do escritor e as suas obras, ok? Então, ao longo do vídeo, caso exista um escritor com uma obra interessante ou um escritor que tu queiras conhecer mais através das suas obras, você pode ver aí a sua biografia, ou só levas o nome na internet e você terá a biografia de todos eles, ok? Ou se calhar ao longo do tempo eu deixarei aqui na descrição a biografia de cada um dos autores. Mas em troca disso, deixa aí a tua subscrição. Em terceiro lugar, nós temos a Clarice Lispector. É uma das maiores e mais importantes autoras do século XX, conhecida por suas obras introspectivas, né, e inovadoras, como é o caso da obra de A Hora das Estrelas e O Laço da Família. Essas são uma das obras que deram mais destaque, né, ao longo da sua trajetória profissional. E como são pessoas muito conhecidas, é só você pôr o nome e a obra, logo vais ter acesso das suas obras, ok? Em quarto lugar, o Guimarães Rosa. Ele é um escritor brasileiro, é assim famoso porque as suas obras ele inova bastante e também teve assim uma inovação linguística, ok? E são obras muito incríveis, tanto como a Exaltação do Sertão Brasileiro. Uma das obras que identificam-lhe bastante é a obra de Grandes Veradas Sertão. Essa é uma das obras que deram-lhe mais destaque, ok? Carlos de Andrade. Ele é um dos autores mais influentes do Brasil. Ele tem muita influência, não só no Brasil, entre vários países da lusofonia. Uma das obras que deram-lhe mais destaque, né, e fizeram com que ele seja famoso são as seguintes: A Rosa do Povo, né, foi uma obra muito nice, muito incrível. E também a outra obra que deu-lhe mais destaque foi Alguma Poesia, né, e é basicamente isso, em que nessas obras ele explora mais sobre a realidade brasileira, né, e as condições humanas, né, e é uma obra que está mais com interação social. São obras muito nice e recomendo-te a ler uma das obras que eu menciono desde o início do vídeo, ok? Mas antes de irmos para os últimos 2 escritores brasileiros, faça aí aquele like aí e deixa a tua subscrição, mano. Essa cena, conforme eu falei, é uma cena que motiva-me bastante todos os dias. Agora, se tu deixas um like, a subscrição, vão existir mais vídeos. Mas sem muitas delongas, vamos. Adélia Prado, ela é uma poetisa e uma escritora brasileira muito inteligente. Ela, e nas suas obras ela aborda mais sobre a religião, estilo de vida, ok? Então ela tem obras muito interessantes, obras em que se tu leres, tu vais passar a pensar fora da caixa. São obras muito incríveis. Uma das obras que deram mais destaque é O Coração Disfarçado e Bagagem. Essas foram as 2 obras que, digamos que explodiram mais, né? Obras que tiveram mais acesso, e muito nice. Então vá ver as obras, tu não vais arrepender-se. E foi basicamente isso, né? Agora você já conhece alguns escritores moçambicanos, tanto como alguns escritores brasileiros. E
Se tu gostaste do vídeo, deixa aí o seu like e caso tu tenhas algumas sugestões também, deixa aí nos comentários e é basicamente isso. Saúde, valeu e até a próxima.